Quando eu assistia Clarencio, tinha esse episódio, chamado Acorda pra Vida, que sempre me chamava muita atenção. Esse app era um dos meus favoritos, e todas as vezes que eu via me passava um sentimento muito bom. Naquela época eu com certeza não fazia ideia de onde vinha, já que aquele era um episódio aparentemente sem nada demais, que não quer te ensinar nenhuma grande lição, tá ali somente pra mostrar tudo o que acontece antes da gente acordar, através da visão de uma criança bastante otimista. Só que quando eu fui reassistir esse episódio, eu tenho que dizer pra vocês que acertou de um jeito diferente de quando eu era criança. Eu descobri que aquele sentimento bom que eu tinha continuava sendo algo positivo, mas com toda certeza não era mais a mesma coisa depois de crescer. Mas hoje eu sinto que eu sou um pouquinho mais capaz de compreender isso e eu vou tentar expressar aqui pra vocês. Se você não quer perder todas as coisas boas, tem que acordar antes do sol, porque o sol é um preguiçoso. Guardem essa frase aí que eu vou falar dela mais pro final do vídeo. A maioria das pessoas em Emmerdale ainda estavam dormindo, porque era realmente muito cedo. Mas se tem alguém que estava acordado pra caramba, era o Clarencio, que estava literalmente encarando o despertador e esperando chegar às 5 da manhã. E quando isso acontece, ele salta da cama com a maior alegria do mundo e ansioso por um novo dia. E é interessante de pensar que, enquanto isso é uma dádiva para algumas pessoas, para outras é sofrimento. Existem momentos na vida onde aquilo que a gente menos quer é um novo dia, onde uma madrugada que nos distanciasse do mundo e que durasse para sempre, talvez resolvesse as coisas. E então a gente fica acordado até tarde, adiando aquilo o máximo possível por conta daquele aperto no peito quando se pensa em acordar mais uma vez. Mas e se fosse possível acordar com a alegria e o ânimo de uma criança mais uma vez? Se fosse possível ver as coisas com uma visão diferente? Se fosse possível encontrar aquela chama no teu coração que se perdeu há muito tempo em algum ponto dessa rotina diária. Apesar de fazer todas aquelas coisas na maior parte dos dias, o Clarencio ainda assim faz as atividades dele da manhã como se fossem algo novo e único que ele nunca tinha experimentado antes. Como se tudo fosse uma novidade agradável que nunca mais iria se repetir. Ele aparenta estar muito contente enquanto faz essas coisas e aproveita elas ao máximo, se divertindo muito. Tudo aquilo era simples, mas ao mesmo tempo tinha muito valor para ele. Depois disso, ele sai lá fora antes mesmo do sol nascer para não perder todas as coisas boas que aconteciam nesse período onde a maior parte das pessoas estão dormindo. Ele leva comida para uns guaxinins e depois se encontra com uma moça que trabalhava na coleta de lixo e que não parecia estar tão feliz, animada e otimista com aquela manhã do mesmo jeito que ele. Os dois conversam um pouco e o Clarencio, de uma forma sempre muito inocente e otimista, pergunta se ela havia encontrado algum lixo bom naquela manhã, mas ela responde que se fosse algo bom, não seria lixo. Passa um certo tempo, então o Clarencio percebe que o amigo dele, Randy, estava entregando os jornais mais uma vez, assim como ele fazia em todas as manhãs. E também nota que ele estava extremamente cansado e desanimado depois de caminhar tanto por aí entregando jornais. O oferece uma barrinha de cereal e ajuda ele a entregar alguns jornais de uma forma muito animada, como se aquilo fosse a coisa mais legal do mundo. Nesse momento, passam algumas viaturas ali e o Clarencio, muito curioso como sempre, vai lá perguntar ao policial quem que eles estavam perseguindo. O cara do controle de animais então diz que tinha um leão da montanha à solta naquele bairro e que ele precisava ir para casa dele imediatamente porque aquele era um animal muito perigoso. Só que quando o Clarencio vai para casa dele, acaba encontrando o leão da montanha bem ali no quintal e obviamente sai correndo para avisar para as autoridades. Todo o pessoal se reúne para ver a captura do animal e depois de alguns momentos bastante tensos, por assim dizer, as coisas terminam muito bem. Por fim, o sol finalmente brilha no céu. As lojas começam a abrir as suas portas, pessoas saem para trabalhar, caminhar e iniciam seus dias mais uma vez, alguns mais motivados do que outros. Nesse momento, o relógio marcava às 7 horas da manhã e o Clarencio se deita exausto na cama, pedindo mais 5 minutinhos pra mãe quando ela chama. Só que assim que ela diz que tinha feito o café da manhã favorito dele, ele já se levanta animado mais uma vez. E eu sinceramente acho que a beleza desse episódio tá em ver o mundo com outros olhos, acordar cedo e ver um novo dia com uma outra visão, com uma percepção um pouco mais pura,
calorosa e humana. A percepção de uma criança. São tantas as coisas que acontecem enquanto a gente tá dormindo que até parece mentira. E acredita em mim quando eu digo que as pessoas passam uma boa parte da vida dormindo, mesmo quando estão acordadas. Ao longo do caminho a gente acaba perdendo muitas coisas importantes que nos impedem de pirar quando são enxergadas com um pouco mais de gratidão. A beleza sempre esteve ali, mas a gente passa por essas coisas dia após dia, semana após semana, ano após ano. E chega em um momento onde elas começam a passar despercebidas, por parecerem ser eternas. Parece que tudo aquilo ali vai durar pra sempre. E se vai estar sempre ali, se vai ser sempre assim, então qual é a graça? Mas deixa eu te dizer, um dia tudo acaba. Um dia as coisas mudam. Ou se mudam. Um dia pessoas viram fotos em estantes. Um dia momentos ficam mais raros. Um dia o tempo fica mais curto. Um dia lugares que significavam tanto viram entulho. Um dia tudo que resta são lembranças meio confusas. Mas se tudo nessa vida passa, pode ter certeza que o sofrimento vai passar também. Eu sei que é muito difícil acordar pra vida quando todos à tua volta querem estar na cama. Eu sei o quanto fechar os olhos pros problemas é mais confortável. É mais fácil, mas com toda certeza não vale o arrependimento futuro de uma vida inteira dormindo. A gente precisa se levantar antes do sol nascer. A gente precisa passar por momentos ruins, por desconforto, por medo, por angústia, por dor. Tudo isso simplesmente parece impossível de se aguentar no começo. Não faz sentido. Então, uns dizem pra si mesmo que não devem ser do tipo que consegue acordar cedo. Outros dizem que não devem ser do tipo que conseguem viver. Mas deixa eu te falar, a cada manhã a gente resiste melhor. A gente se acostuma um pouco mais. A cada dia fica mais fácil. E então, a gente aprende e supera. Tenta buscar aquilo que existia no teu coração quando tu ainda era uma criança e acorda pra vida.